Hoje nós temos o dia em que é lembrado a homenagem aos pais, né? Pelos pais. E eu não sei quantos irmãos já tiveram interesse. Sempre há um início, né? Nós brasileiros nós somos pouco curiosos em relação a certos assuntos, né? A gente não tem geralmente a curiosidade. Talvez muito poucas pessoas tenham tido a curiosidade de se perguntar quando começou o Dia dos Pais. Quando ocorreu o primeiro Dia dos Pais? E a história nos conta que em 1909, uma jovem crente chamada Sonora Louise Smart Dot, ela que morava lá em Washington, lá nos Estados Unidos, ela ouviu um sermão no dia em homenagem às mães. Não existia Dia dos Pais. Isso era 1909. A mãe dela morreu em 1898 e ela teve uma ideia. Deus colocou no coração dela uma ideia de homenagear o seu próprio pai. Ele era um veterano da Guerra Civil dos Estados Unidos, né? Aquele embate que houve, chamado Guerra da Secessão. O pai dela, quando a esposa dele faleceu, ele teve que criar o filho recém-nascido e mais cinco filhos sozinho, né? Ela morreu no parto do último filho deles. E ela então conseguiu, conversando ali com o pastor e conversando com os irmãos, ela conseguiu a licença para, na cidade, realizar um evento. Nasceu dentro de uma igreja, nasceu entre os crentes, em 19 de junho de 1910, na cidade de Washington, Spokane, o condado de Spokane, em Washington, nos Estados Unidos. Foi o primeiro dia que se homenageou os pais. E aqui nós vemos uma filha desejando honrar ao seu pai. E isso é um reflexo nos filhos do amor que os pais têm por eles. Isso aí, irmãos, é fato e a Bíblia nos traz isso. E hoje o nosso tema é um dia em homenagem aos pais, trazendo um título: Exercendo a diligência bíblica de um pai. Exercendo a diligência bíblica de um pai. Eu gosto muito dessa palavra diligência. Eu já fiz uso dela quando nós estivemos estudando um salmo específico. E a diligência, irmão, significa um interesse real, um cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Diligência significa ter zelo, ter cuidado em exercer algo. E para que nós estejamos meditando, nós vamos começar vendo alguns perigos possíveis que a Bíblia descreve para os pais. Perigos possíveis para os pais em termos gerais, mas especialmente para nós que somos cristãos. Quais são esses perigos? Nós vamos começar com os perigos e depois nós vamos visualizar algumas necessidades que os pais precisam estabelecer na sua vida como servos de Deus. Vamos começar com Deuteronômio, capítulo 6. Nós sempre, vez ou outra, né, incansavelmente voltamos a esse texto, que é um texto que se aplica a todas as Sagradas Escrituras. Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 5 ao 9. 5 ao 9 será nosso ponto de partida. Nós não vamos estar apenas nesse texto, mas veremos vários textos nesta noite. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então é necessário que esteja no coração dos pais, primeiro,
e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-se. Um assunto recorrente e constante. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Aqui mais a questão do comportamento, do exemplo. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso deve ser real no nosso lar. Mas vamos olhar ainda Mateus 22, 37, quando um doutor da lei pergunta ao Senhor Jesus qual é o grande mandamento da lei. Mateus 22 e o versículo 37. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Que a palavra de Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por este dia, não somente importante, mas necessário, em que se reconhece, ó Deus, a importância dos pais. Que o Senhor conceda aos pais desta igreja, aos pais cristãos, numa época tão difícil, ó Deus, da paternidade, tão rejeitada pelo mundo, a força, a coragem para serem diligentes, zelosos, na aplicação, Deus, da Tua Palavra em suas vidas. E assim, possamos, cada um de nós, ensinarmos nossos filhos a Te amarem no reflexo do nosso amor que temos por Ti, ó Senhor. Nos ajuda a compreendermos Tuas verdades, guardá-las, vivê-las para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos começar, irmãos, com alguns perigos que ocorrem na vida dos pais. É claro que nós estamos falando dos pais em termos pai e mãe, né? Aqui nós estamos falando da responsabilidade que foi dada aos homens. O lar, ele é dado como uma responsabilidade primordial aos homens. Deus deu aos homens serem os líderes de seus lares. Então nós temos essa responsabilidade, nós vamos responder isso perante Deus, embora, né, haja toda uma filosofia em contrário à vontade de Deus. Os homens é que devem estar à frente. E isso não implica, irmãos, em forma nenhuma, como alguns dizem, né, a diminuição do papel feminino, de forma alguma. A liderança foi dada aos pais. E nós vemos já de algum tempo algumas filosofias que defendem que os pais precisam ser amigos dos filhos. Isto não está na Bíblia. Os pais não são orientados por Deus a serem amigos de seus filhos. Isso é o mundo que diz. Nós não somos amigos dos nossos filhos, irmãos. Não primordialmente. Nós somos líderes no lar. Nós precisamos liderar pelo exemplo e também pela diligência. E nós vamos ver alguns perigos olhando para algumas situações que ocorrem descritas na palavra de Deus. A primeira está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Vamos ver aqui o que aconteceu. 1 Samuel, nós não vamos nos deter nas histórias, depois os irmãos podem com calma rever, né? Que vamos ver aqui. 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 29. O primeiro perigo que os pais correm. Nós estamos falando dos pais cristãos, porque os pais do mundo, irmãos, nem a paternidade querem reconhecer mais, né? 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 29. Quando Deus vem até Eli e ele diz: por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei à minha morada? Olha o perigo, irmãos. Estamos falando de alguém que servia a Deus. E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel.
Então é um perigo real na vida dos pais cristãos honrar os filhos mais do que a Deus. Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Não quer dizer que nós vamos diminuir o amor que sentimos pelos nossos filhos, mas é importante que nós estejamos honrando mais a Deus do que os nossos filhos. E nós podemos imaginar, irmãos, quando acontece de nós termos a necessidade de expormos os erros dos nossos filhos perante Deus e trazer a vontade de Deus perante eles. Primeiro tem que ser exercido algo em nossas vidas. Eu lembro de um casal, irmãos, que há muitos anos atrás, né, eles, sendo crentes, sendo cristãos, nenhum dos filhos era crente. Olha que coisa interessante. Eles tinham cerca de 7 filhos, se não me engano. Nenhum deles era crente. Nenhum deles. Todos casaram, todos não serviam a Deus, mas acontecia algo maravilhoso. Quando eles se reuniam em qualquer evento familiar, na casa de seu pai, eles respeitavam a fé que o pai tinha. Eles não levavam bebida alcoólica, eles não andavam depravados, eles não colocavam música mundana, eles sentavam à mesa e se comportavam mesmo sendo pessoas muito maduras. E isso porque o pai ensinou que a honra a Deus valia mais do que a honra aos filhos. Vamos a 1 Reis, capítulo 1 e versículo 6. Vamos ver o que aconteceu ali. Outro perigo, irmãos, para nós, pais cristãos. 1 Reis, capítulo 1 e o versículo 6. 1 Reis, capítulo 1 e o versículo 6. Vamos ver o que aconteceu aqui, irmãos. E um rei de Israel, hein? Um homem segundo o coração de Deus. Veja como nós, crentes, corremos perigo. Primeiro vimos um sacerdote, agora um rei. E nunca o seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Podemos parar aqui. Então é um perigo real nas nossas vidas. Davi nunca havia repreendido Adonias. Nunca havia contrariado Adonias. Nunca havia perguntado, por que você está fazendo dessa forma? E é um perigo que todos nós corremos, irmãos. Não repreender nossos filhos por diversos aspectos, tá? Isso é real na nossa vida. Cada um de nós pais, nós passamos por isso em algum momento. Nós precisamos lidar com essas emoções. Vou colocar algumas aqui, tá? E quando eu falo, é claro que eu também me coloco nessa situação. Medo de não ter o amor dos filhos. Sentimos medo. Medo de falarmos da firmeza do caráter que eles precisam de desenvolver. Medo de aborrecê-los. Medo de ter dificuldade no relacionamento com eles. Medo porque não desejamos contrariá-los. E muitas vezes o amor vai indicar a necessidade de nós afirmarmos veementemente o não. Não aceitamos. Nós, pais, não aceitamos. Porque nós somos servos de Deus. Isso envolve muitas coisas, irmãos. Muitos sentimentos e muitas lágrimas. Eu posso dizer isso de todo o meu coração. Quantas vezes eu tive que repreender meus filhos. Mas eu e a irmã Eunice derramamos lágrimas. Só que as nossas lágrimas foram derramadas diante de Deus. Nós precisamos ser fiéis a Ti. Um outro perigo, irmãos, vamos voltar em Gênesis capítulo 22. Se nós honramos mais os filhos do que a Deus, nós não iremos repreendê-los. E há um perigo real, irmãos, aqui
em Gênesis 22 para a vida de um patriarca, Abraão. E neste evento, nós vemos que Deus o colocou à prova. Todos nós conhecemos essa prova que Deus impôs a Abraão. No capítulo 22, versículo 2, diz assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Vá ao versículo 12, que diz: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Vá ao versículo 16, irmãos, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Vamos tomar aqui, irmãos, esse temor moral e reverente que Abraão sente de Deus. Deus o colocou à prova porque havia um perigo real aqui na vida do patriarca que Deus havia escolhido. Idolatrar o seu filho. O filho de Abraão podia se tornar um ídolo na vida dele. E Deus precisava colocá-lo à prova por nós, por nossa causa. Nós precisamos aprender com essa fé. Porque Deus, ele usa Abraão como exemplo de si mesmo. Deus, ele amou-nos de tal forma que ele não negou o seu filho. Sabe o que isso significa? Que esse amor deve ser refletido em nós. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Isso, de novo, não significa que o nosso amor, ao crescermos no amor a Deus, vai diminuir pelos nossos filhos. Mas nós devemos saber, irmãos, que acima de todas as coisas, os nossos filhos não nos pertencem. Eles não são nossos. Viu? Seus filhos não são seus. Meus filhos não são meus. Existe toda uma doutrinação que diz: os filhos pertencem ao poder do Estado. Os filhos pertencem ao ídolo, ao grande Deus Estado. Não é verdade. Os filhos não pertencem a nós. Os filhos pertencem a quem? A Deus. Deus não vai exigir de nós o sacrifício de Abraão. Não há necessidade. Ele já fez isso, ele já demonstrou o seu amor. Porém, irmãos, nós precisamos entender que a nossa adoração é para Deus. Os nossos filhos pertencem a Deus. E ele irá cobrar isso de nós. O que você fez com os filhos que eu te emprestei? Porque os filhos são ditos heranças de quem? A herança que pertence a quem? Ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 21, vamos ver aqui também um outro perigo. No Velho Testamento, isso é descrito, irmãos, como uma orientação legal. E assim como Abraão passou por uma prova, e isso não será cobrado de nós, mas nós precisamos entender a aplicação veemente da palavra de Deus. Deuteronômio 21, versículo 18. Se nós honramos mais nossos filhos do que a Deus, não iremos repreendê-los e iremos colocá-los num pedestal. Eles se tornarão ídolos. E então, irmãos, nós não vamos aceitar isso aqui. É interessantíssimo que Deuteronômio 21, 18 diz assim. Olha o princípio legal, irmãos. Deuteronômio 21, versículo 18. Lei dos filhos desobedientes. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai, à voz de sua mãe, não obedece, e castigando eles, castigo físico, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele, o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde, obstinado, não dá ouvido à nossa voz. É um comilão e um beberrão. Olha o que ia acontecer, irmãos.
Então todos os homens da cidade farão o quê? Apedrejarão. Até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo o Israel ouvirá e temerá. Quer dizer que nós vamos apedrejar nossos filhos? Não, irmãos. Vamos entender o contexto disso aqui. É um princípio legal para uma sociedade, irmãos, baseada na autoridade divina. Sabe o que isso significa? Que a regência administrativa de uma cidade precisa preservar pela segurança de todos. Aqui é uma descrição legítima de algo extremamente danoso. Vamos entender da seguinte maneira. É muito triste quando nós vemos um pai ou uma mãe indo à polícia entregar o filho que está envolvido com drogas. Então, o que a Bíblia está nos dizendo é assim, para nós pais, se você não repreender seu filho, se você não castigá-lo, se você não aceitar a minha disciplina, porque quando os pais disciplinam, irmãos, é Deus dizendo, discipline porque eu os amo. Discipline seus filhos como prova de amor. Discipline seus filhos. Se os pais não aceitam isso, quem vai discipliná-los é o mundo. Quem vai julgá-los é o mundo. Quem vai castigá-los e apedrejá-los é o mundo. E o mundo não terá o mesmo amor dos pais. Eles vão sofrer porque eles não estiveram debaixo de uma disciplina diligente. E nós precisamos dizer aos nossos filhos, se você fizer algo contrário às leis de uma pessoa adulta, não é o papai, não é a mamãe que vão ter a capacidade de interferir se isso chegar a extremos. Você precisa assumir suas próprias responsabilidades, desde dentro do lar. Então, irmãos, é um perigo que nós corremos quando nós não entregamos ou não aceitamos a disciplina de Deus para os nossos filhos. Um outro perigo, vamos lá, Lucas, capítulo 15, Novo Testamento, também nos ensina alguns perigos, irmãos. Vamos tirar algumas reflexões aqui rápidas em Lucas, capítulo 15. Se nós honrarmos mais nossos filhos, não repreenderemos, chegaremos a idolatrá-los e não vamos aceitar que Deus nos discipline. Ninguém vai poder disciplinar, né, mais amorosamente do que os próprios pais servindo a Deus. Lucas capítulo 15, veja o versículo 11, irmãos. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Aqui é uma parábola representando Deus. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Irmãos, um perigo real para os pais. Aqui é uma lição poderosa. Deus é representado como alguém que deixa ir. E chega um momento na vida dos pais em que eles já fizeram tudo o que podiam pelos seus filhos. E a única coisa que nós podemos fazer, chega esse momento, irmãos. A única coisa que nós podemos fazer é orar e acreditar naquilo que nós ensinamos a eles. Os filhos são herança que Deus nos deu porque Ele confia em nós. Nosso papel é criá-los, mas criá-los para um mundo de dor e sofrimento. E às vezes, irmãos, nós vamos ter que romper algumas ligações. Você vai precisar deixar que eles aprendam. Eles vão precisar aprender. E aqui Deus está dizendo que Ele mesmo deixa aí, não porque Ele não nos ama, mas porque isso faz parte do amor real e verdadeiro. A Bíblia está sempre ensinando que o homem de dura cerviz, que ele é repreendido várias vezes, e ele tem, não é,
o pescoço, como a gente diz assim, né? Endureceu o pescoço. Está sendo repreendido. Vai chegar um momento que vai ser quebrado e não vai ter jeito para consertar. E quem está o tempo todo, né, trabalhando com essas pessoas de dura serviço, vai estar sempre tendo necessidade, porque o outro nunca vai aprender, irmãos. Nunca vai aprender. É necessário deixar ir. Vamos ver Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus 22, 37, que é um reflexo de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Nós vamos ler aqui. Mateus 22, 37. Diz assim: Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Irmãos, aqui nós precisamos colocar Deus acima de todas as coisas. Não significa dizer que nós não vamos amar nossos filhos, mas não haverá ídolos na nossa vida. Não haverá, irmãos, algo distorcido do verdadeiro amor. Nós precisamos representar para os nossos filhos esse amor. Nós precisamos representar em vida que de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, nós amamos ao Senhor. E sabe como é que isso se reflete na nossa vida? Vamos lá para Deuteronômio 6, 6 e 7, que é a continuidade do que é dito e do que o Senhor Jesus aqui respondendo, né, o doutor da lei efetivamente confirmou. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. É um perigo real a nós que somos crentes. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeiro os pais precisam ser crentes de verdade. Não religiosos, cristãos verdadeiros. E as ensinarás a teus filhos. Podemos parar aqui, irmãos. Não ensinar a palavra de Deus, porque não faz parte da vida dos pais. É um perigo real. Se a palavra de Deus não faz parte do seu viver, do seu coração, da sua vontade de servir a Deus, por mais que saiam palavras da sua boca, você não vai estar ensinando a palavra de Deus real. É necessário que ela esteja no nosso coração. É por isso que a Bíblia diz assim, que essas palavras, como é que nós vamos falar? Assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se, atando por sinal na mão, nos frontais. Então, não é como os judeus fazem hoje com os filactérios, né? Colocando amarras mesmo no braço e aqui na testa uma caixinha. Não é nada disso, irmãos. É o que pensamos, o que falamos, como vivemos. É assim que devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Eles têm que enxergar isso em nós. Eles têm que enxergar que nós amamos a Deus. Eles precisam ver, irmãos, primeiramente, para que faça sentido ouvir. E o que nós podemos, então, fazer, nós pais? O que nós podemos fazer? Primeiro, irmãos, nós, evidentemente, devemos receber nossos filhos com alegria. Eu não tenho dúvidas que todos nós cristãos, ao nos tornarmos pais, nós reconhecemos que Salmo 127, versículo 3, ele é real. Já mencionei. Porque os filhos são herança de quem, irmãos? Do Senhor. Mas preste atenção. Se nós os recebemos como herança de Deus, nós não vamos ver nossos filhos como peso ou como um problema. Precisamos entender a diferença. Nossos filhos, eles terão problemas que nós precisamos ensiná-los a lidar com eles. Mas eles não são um peso ou um problema. Eles são uma bênção de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque os filhos não nascem culpados das dificuldades pessoais dos pais. Eles não nascem culpados dos problemas pessoais que os pais têm. Eles não nascem culpados disso.
Então nós precisamos recebê-los e continuar recebendo-os com alegria. Olhar para eles, irmãos, e olhar para os problemas que eles enfrentam e sermos usados por Deus para ensiná-los a lidar com essas situações. Outro dia eu estava conversando com o meu filho sobre um problema que aconteceu no trabalho. E nós estávamos conversando, eu também já passei por isso. O que nós podemos fazer como crentes? Então, irmãos, nós podemos também, segundo as Sagradas Escrituras, prover as necessidades. Olha o discernimento. Prover as necessidades, não os desejos desenfreados. Há uma diferença muito grande. Lucas, capítulo 11, versículo 11, se os irmãos olharem lá, Jesus ele fala a respeito de um pai amoroso. Lucas, capítulo 11 e o versículo 11. Vamos dar uma olhada aqui, irmãos, no que Jesus fala a respeito do pai amoroso. Não é um desejo desenfreado. Diz assim: e qual o pai de entre vós? Tá? Evidentemente, né, fazendo aqui uma reflexão em relação a como Deus é em relação a nós mesmos, com seus filhos. Qual é o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedir. Boas dádivas são respostas ao discernimento entre querer e precisar. Porque nossos filhos querem muito. Outro dia, caminhando com o Abner, nós entramos numa... nós temos um hábito nosso, né? Os meninos aqui também passaram por isso. Você quer entrar aqui, mãozinhas para trás. Minhas mãos não podem tocar no que não é meu. Então, pode caminhar com as mãozinhas para trás. E ele olhava e dizia: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E eu perguntei dele assim: você quer tudo na loja? Ele falou: sim. E, irmãos, nós precisamos ter discernimento que muito do querer dos nossos filhos não são necessários. Nós precisamos entender entre atender às necessidades e atender os desejos desenfreados. Isso cabe aos pais. Tratá-los com respeito, irmãos. Nós precisamos respeitar os nossos filhos, não provocá-los a ira. Tratá-los com firmeza. Efésios, capítulo 6, versículo 4, fala não colocar nossos filhos em ira, não provocar nossos filhos a ira. Tem muitas vezes, irmãos, nós irritados, nós acabamos agindo de forma errada, gritando, sendo grosseiros. Não é assim que eles vão nos responder. E muitas vezes nós pais nós falhamos, porque nós achamos, nós confundimos a firmeza com a grosseria, e não é por aí. Nós devemos tratá-lo com firmeza, mas não com grosseria. Nós precisamos, irmãos, ser o primeiro professor. Viu? Primeiro professor. Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho que deve andar. Os irmãos já sabem. É uma promessa, mas também é um alerta. Se você ensinar certo, ele vai aprender o certo e vai permanecer. Se você ensinar errado, ele não vai se desviar do erro. Ele vai continuar errado a jornada inteira. E a palavra aqui, eu gosto muito dessa palavra. Em inglês, train, já dá para entender, treinar. Train up. No hebraico, ela significa várias coisas ao mesmo tempo. Iniciar, dedicar, treinar e disciplinar. São todas essas coisas ao mesmo tempo. Iniciamos nossos filhos na vida, nos dedicamos a eles, treinamos eles e os disciplinamos. Sabe quem é o primeiro professor dos filhos? O papai. É o papai, é o primeiro professor. Meu pai ensinou essas coisas. Nós precisamos conversar com eles, irmãos. Aqui há uma dificuldade, nós precisamos conversar com eles. Isso é positivo. Exercer nossa autoridade e impor limites. Então isso vem
irmãos, de uma conversa, de um diálogo. Provérbios 1 e 8. Olha, dê uma olhadinha lá, né? Provérbios 1 e 8. Vamos ver aqui. Provérbios traz muito dessas orientações. Converse com seus filhos, sente, venha cá, vamos conversar. Como é que foi o seu dia? O que está acontecendo? Quais são suas dúvidas? Quais são os problemas pelos quais passa o seu coração e a sua mente? Provérbios capítulo 1 e o versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Isso aqui faz, irmãos, um diálogo. Papai e a mamãe vão conversar com seus filhos. Conversar. Há pais que nunca conversam com seus filhos, né? Sempre há um debate, sempre uma discussão. Vem cá, sente aqui, vamos conversar. Vamos ver em que nós podemos orientar vocês. Não resolver os problemas de vocês. Nós não vamos resolver os problemas de vocês, mas podemos orientar e dar algumas instruções a respeito disso. Precisamos exercer essa autoridade, irmãos. Veja 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. 1 Tessalonicenses é uma passagem muito interessante a respeito de como Paulo se coloca entre os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Ele diz assim: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós. Olha que comparação. Conversar, testemunhar, exortar como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Provérbios 29:17 diz que se nós castigarmos os nossos filhos, nós vamos dar delícia às nossas almas e livrar a alma deles do inferno. Esse é o objetivo, viu, irmãos? Não há raiva. Quantas vezes eu falo isso como um testemunho pessoal? Quantas vezes tivemos que exercer a autoridade, mas nós tivemos que orar antes. E nós precisamos, irmão, de forma positiva também, aprendermos não só a dialogar com eles, a conversar com eles. Sentar mesmo e conversar. Nós precisamos aprender a dirigir palavras de apreciação, não depreciativas. Veja Mateus 3:17. Mateus 3:17. Olha o exemplo que Deus nos dá. Deus nos dá muitos exemplos, irmãos, através do seu agir. Mateus 3 e o versículo 17. Não está aqui, irmãos, falando, né, de bajulação ou de sair da realidade, fora da realidade, criar algo que não existe. 3:17. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Até Deus fez isso, irmãos. Até Deus nos deu exemplo. Esse é meu filho amado. Então os pais precisam dizer: esse é o meu filho amado. Esse é o filho que eu amo. Não quer dizer, irmãos, que nós vamos deixar de dar orientações, atender as necessidades, quando nós dirigimos palavras, parabéns, né, muito bem feito, né, no sentido benéfico, né? Olha, você fez bem, parabéns, Deus te abençoe, continue assim, né? Dá um abraço de vez em quando, né? Eles vão crescendo e vão ficando meio envergonhados de abraçar. Mas isso é a vida, irmãos. Mas há um detalhe em tudo isso. Tanto fugirmos dos perigos, quanto olharmos para aquilo que podemos fazer. Nós só podemos realizar isso se nós tivermos um relacionamento com quem? Com Deus. Não estou apresentando aqui uma fórmula, não é? Emotiva, um passo a passo, não é? De orientação do tipo autoajuda. Não é nada disso. Isso só vai existir nas nossas vidas se nós tivermos um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Pelo amor com que Ele muito nos amou e Ele nos salvou, então nós podemos aprender. Sem esse relacionamento, isso fica vão, é vazio, não tem sentido algum. Nós vamos aceitar qualquer filosofia do mundo, qualquer ideia absurda que estão nos trazendo. Nós não vamos confrontar isso com a palavra
de Deus. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 2, para nós encerrarmos. 1 Coríntios capítulo 2. Só fará sentido, irmãos, a um pai, uma mãe, a um cristão, uma cristã que tem um relacionamento real com Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ver o versículo 14. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então você não vai entender a repreensão, você não vai entender deixar os filhos irem, você não vai entender que os filhos pertencem a Deus. Isso não vai fazer sentido. Por quê? Porque lhe parecem loucura, é loucura. Não pode entendê-los. Porque elas se discernem espiritualmente. Olhar para a palavra de Deus que diz que os filhos tinham que ser entregues à correção, não é? Porque os pais tentaram, é em discernir espiritualmente, irmãos. Se nós não disciplinarmos nossos filhos, o mundo o fará. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, olha que afirmação maravilhosa. Mas nós temos a mente de Cristo. E muitas vezes, irmãos, Deus vai nos deixar sofrer. Você já pensou sobre isso? Deus vai deixar nos sofrer. Deus vai deixar que a gente passe dificuldade. Nem tudo que a gente pedir de Deus, Deus vai prontamente responder. E muitas vezes a idolatria ela acontece dessa maneira. Nós olhamos para os católicos romanos que dizem que se eles pagarem certas promessas, se eles fizerem certas promessas, a resposta será imediata. Deus não age assim conosco. Nós não podemos agir assim com nossos filhos, irmãos. Nós precisamos deixá-los amadurecer. Isso não fará sentido se nós não temos um relacionamento com Deus por meio do Senhor Jesus. Nós entendemos o que Ele fez por nós. Nós aceitamos o que Ele fez por nós. Nós compreendemos o que Ele fez por nós. E isso vai se refletir nas nossas vidas como pais, cristãos e dirigentes. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra é maravilhosa, cheia de bons exemplos, infindáveis. E nós sabemos, ó Deus, que na eternidade ainda estaremos aprendendo das Tuas Sagradas Escrituras. Nós te suplicamos, ó Deus, que venha nos ensinar em nossas dificuldades, em nossos pesares, em nossas tristezas e contrariedades, a sermos pais diligentes, a confiarmos no Senhor, a exercermos, Senhor Deus, uma autoridade amorosa, relevante, firme, mas em amor. Cuida de nós, no que tange, Deus, as nossas obrigações perante o Senhor, de cuidarmos dos nossos filhos que te pertencem. Mas quanto a aquele, Senhor Deus, que ainda não tem a Cristo como único e suficiente Salvador, nós sabemos que todas essas coisas não farão sentido algum sem um relacionamento real contigo por meio do teu Filho. Por isso, nós suplicamos que venha trabalhar nos corações e nas mentes para que Cristo, crucificado, morto, ressurreto, vivo e sentado à tua destra, seja real também para essas pessoas. Assim, por meio do arrependimento, do novo nascimento a Deus, da salvação, do perdão e do receber a vida eterna, também sirvam a Deus de uma maneira a serem diligentes perante o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.